Uma segunda-feira histórica na nossa colina histórica. Um dia decisivo, um dia importante para o Vasco da Gama, em dois aspectos que podem mudar a expectativa do torcedor para a temporada de 2024. Uma segunda de avanço com relação a Álvaro Pacheco, o nome que é aguardado no Rio de Janeiro nestes próximos dias para assinar o seu contrato de 1 ano com o Vasco da Gama. O Vasco hoje acerta os últimos detalhes com o treinador, relacionado principalmente à situação de sua comissão técnica, que hoje tem 7 profissionais. E uma das dúvidas é, vem todo mundo ou alguns dos profissionais ficarão em Portugal? Uma segunda-feira também de novidades quanto ao caso Felipe Coutinho. Torcedor vascaíno, não é loucura, não é uma novela, não é bobagem, é verdade. Felipe Coutinho, o nosso cria, o nosso craque, a nossa grande revelação destes últimos 20 anos, pode estar voltando para casa. A gente, é claro, vai falar sobre tudo isso aqui com vocês agora, neste Boa Noite Gigante, deixar vocês muito bem informados sobre tudo o que aconteceu nesta segunda agitada na nossa colina histórica. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aqui pela primeira vez no nosso canal e ainda não é um inscrito do canal do Gigante Vasco, não perca tempo. Venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Tem muita gente chegando ao nosso canal. A gente, salvo engano, comentou na manhã de hoje, que mais de 500 pessoas já chegaram ao nosso canal nos últimos 2 dias. E a gente agora está, por detalhe, chegar aos 130 mil inscritos. Então contamos muito com você. Você aí que está do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo e já se inscreva. Sua inscrição é essencial para o nosso crescimento. Então é claro, chega aqui agora, já se inscreva no nosso canal. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. E não esqueça também, torcedor vascaíno, de vir aqui embaixo e deixar no seu comentário a situação de Felipe Coutinho. Só para trazer, vamos falar aqui sobre 777 Partners, porque tem novidade sobre esse grupo norte-americano. Vambora, Vascão? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. A começar aqui com vocês este Boa Noite Gigante, falando já sobre a empresa norte-americana. Porque pela parte da noite, inclusive desta segunda-feira, agora há pouco, minutos antes da gente gravar esse vídeo, um jornalista muito conceituado, inclusive do Grupo Globo, um vascaíno de coração, que é o Rodrigo Capello, ele falou sobre a situação envolvendo o grupo norte-americano. Rodrigo Capello é um personagem nessa imprensa cruzmaltina com diferentes posturas durante todo esse processo nestes últimos anos e, inclusive, diferentes formas que o torcedor vascaíno olha Rodrigo Capello. Rodrigo Capello foi um jornalista, foi um membro da imprensa que apoiou muito a venda do Vasco da Gama lá no ano de 2022 e principalmente a transformação do Vasco em uma sociedade anônima do futebol, visto, é claro, a péssima condição financeira do Vasco à época. Rodrigo Capello é um jornalista que é especializado na situação financeira dos clubes. Então ele estudou muito o caso do Vasco e ele, através de suas grandes matérias escritas, chegou a um consenso que era necessário o Vasco realmente se transformar em uma sociedade anônima do futebol. E Rodrigo Capello, que tem como uma das principais funções e é um especialista na área de finanças, como a gente acabou de falar com vocês, nesta noite de segunda-feira fez uma matéria para o jornal O Globo sobre a situação financeira do grupo norte-americano. Falou sobre as acusações que hoje a 777 vem sofrendo ao redor do mundo, como a gente vem pontuando muito, inclusive, com vocês, A gente comenta muito sobre o caso 777 ao redor do mundo e a situação, de fato, preocupante desse grupo norte-americano que hoje detém 70% da SAF Cruz Maltina. E o Rodrigo Capello inicia o texto falando assim, precisamos entender a acusação. Digamos que meu sonho seja inaugurar uma frota de carro de jornalistas famosos.
Eu mesmo não tenho nada no bolso. Então pego o dinheiro emprestado com o Martim Fernandes, vou até o Lédio Carmona e compro o carro dele. Na sequência, vou ao banco e pego mais dinheiro emprestado, dando como garantia de pagamento o carro do Lédio. Então vou até o Marcelo Barreto, ele está citando profissionais do Grupo Globo, e desta vez compro dele. Chega um dia em que minha ambição é tamanha que eu meto na cabeça. Chegou a hora de comprar a máquina de Gustavo Polle. Sabe como é? Carro de diretor da Globo custa caro. A família dele precisa aprovar. Eu pego mais dinheiro emprestado e dou tudo o que tinha em garantia. A grana do Martin, os carros do Lédio e do Barreto. Qual o problema? Todo mundo reclama. Os ativos já tinham sido dados em garantias antes. Daí, a alegação de fraude. E o Rodrigo Capello inicia a matéria dessa maneira porque é exatamente isso que hoje o grupo norte-americano faz no Vasco da Gama. E o Rodrigo Capello utiliza toda essa introdução para falar sobre a situação financeira complicada hoje do Cruz Maltino. E o Rodrigo ainda confirma que, de fato, o torcedor vascaíno, houve em dezembro do ano passado a tentativa de intermediários de comprarem as ações do grupo norte-americano do Vasco da Gama. De acordo com informações, intermediários levaram à cúpula da 777 sondagens de investidores interessados em comprar o Vasco. E, de acordo com o próprio Rodrigo Capello, ele não está falando única e exclusivamente da Crefisa. Está falando de investidores, que tiveram aí a ajuda, o auxílio, de intermediários para levar propostas a 777 de Josh Wander. Porém, Josh Wander, junto com todo o grupo, que hoje compõe a 777, não quiseram nem sequer ouvir a proposta desses investidores pelo Cruz Maltino. Pois informações dadas pelo próprio Rodrigo Capello é que eles ainda queriam ficar mais no futebol. Hoje, no dia 13 de maio de 2024, talvez o cenário, como o próprio Rodrigo Capello trouxe, possa ter mudado. A imprensa estrangeira vem falando muito realmente sobre a situação financeira de calamidade total do grupo norte-americano, e é importante também ressaltar aqui a vocês que nesse momento a opinião pública, principalmente se tratando de Vasco da Gama, vê o grupo norte-americano como uma empresa não bem-vinda no nosso Cruz Maltino. Então eu, neste Boa Noite Gigante, quis trazer um trechinho, porque a matéria feita por Rodrigo Capello é até maior, para dizer a vocês. Houve em dezembro, além da Crefisa, como o próprio Rodrigo Capello diz em sua matéria, investidores interessados em comprar o futebol do Vasco da Gama. O que isso quer dizer? Tem gente de olho no Vasco. Tem gente querendo comprar o Vasco da Gama. Mas isso cai numa outra conversa, que é o contrato assinado entre Vasco e o grupo norte-americano que proíbe a venda da 777 antes do término dos aportes serem investidos. Então, é muito pano para manga. Como o nosso objetivo aqui neste Boa Noite Gigante é falar mais sobre Felipe Coutinho, sobre o técnico Álvaro Pacheco, a gente vai segurar esse assunto para amanhã de manhã. Então, é claro, já de antemão te falo, volte às 7 horas da manhã em ponto aqui no canal, é claro, o vídeo vai ficar, mas se você tem um tempinho pela parte da manhã, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui no nosso canal para a gente trazer tudo o que está acontecendo hoje nos bastidores da 777 Partners, porque está confirmado, tem investidor de olho no Vasco da Gama. Teve investidor em dezembro querendo comprar as ações da SAF do Vasco da Gama junto ao grupo norte-americano. E além desse investidor, foi-se também confirmada a informação há poucos dias atrás que a Crefisa tentou comprar 30% das ações do Vasco. Então, o Vasco da Gama pode a qualquer momento ter uma mudança. É bom ficar de olho, principalmente pelo momento financeiro vivido pela 777 lá nos Estados Unidos. E é claro, a possibilidade real da venda das ações quando for possível. A gente vai trazer todas as novidades no Acorda Vascão de amanhã. Voltem, mas a gente fez questão de introduzir esse vídeo dessa maneira para confirmar a vocês. Vasco da Gama vem sofrendo um grande assédio no mercado pelas suas ações. Isso, querendo ou não querendo, é muito positivo. Você é a favor de uma venda? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Por que, vascaíno? A gente falou, Hoje foi uma segunda muito movimentada. Uma segunda-feira de novidades quanto a Felipe Coutinho, uma segunda-feira de novidades quanto à situação de Álvaro Pacheco, que de fato vai ser o novo técnico do Vasco da Gama. O português vai ser o novo comandante do nosso Cruz Maltino. Não se surpreendam em ver esse português de boina dentro do CT Moacir Barbosa, num sol escaldante de meio-dia do Rio de Janeiro. Inclusive, é um desafio que eu lhe faço, Álvaro Pacheco.
Quero ver o senhor utilizando essa boina que você usou sempre nesta temporada pelo Vitória de Guimarães em Portugal, com o friozinho do velho continente, aqui no sol de 40 graus da Cidade de Deus. Eu duvido, Álvaro, mas ele vem, e vem com muita moral, né? Álvaro Pacheco fez um grande trabalho no Vitória de Guimarães nessa última temporada, um técnico muito conceituado, que vai assinar um contrato de 1 aninho com o nosso Cruz Maltino, com possibilidade de renovação automática caso metas venham a ser batidas no nosso Cruz Maltino. Álvaro é um nome, volto a repetir, muito conceituado, principalmente no mercado de futebol europeu. Um nome emergente lá na Europa. O técnico já deu sim para os seus empresários, não à toa, né? A expectativa é que esse anúncio possa vir a acontecer nos próximos dias. O Álvaro não vai estar na beirada de campo nesse próximo sábado contra a equipe do Flamengo. Vai permanecer em Portugal, vai treinar o Vitória de Guimarães na última partida do Campeonato Português. Vai fechar esse ciclo que se iniciou e muito vinha se falando, né, sobre a negociação. E a gente teve novidade sobre essa negociação há poucos minutos atrás. Além, é claro, do contrato de 1 ano com possibilidade de renovação por mais 1 ano caso metas venham a ser batidas, a informação é que Álvaro Pacheco possui uma cláusula lá no Vitória de Guimarães de 1 milhão de euros, trazendo para a nossa moeda algo em torno de 5 milhões de reais. E o Vasco automaticamente, para ter o treinador, terá que desembolsar esse valor ao Vitória de Guimarães. A estreia deve ser, só para trazer a vocês, como não será no domingo contra o Flamengo, contra a equipe do Palmeiras no dia 26 de maio em Barueri. No caso, um jogo que ficará muito marcado também pelo reencontro de Álvaro Pacheco com Abel Ferreira. Os dois são muitos amigos, os dois são da mesma escola, né, de futebol, a escola portuguesa, que hoje vem realmente formando vários técnicos ao redor do mundo. Jorge Jesus, Abel Ferreira, Pedro Caixinha, e Álvaro Pacheco será mais um desses nomes a desembarcar na colina histórica. E a situação, inclusive, né, sobre Álvaro Pacheco ainda não foi completamente resolvida, finalizada, né, por conta de alguns detalhes, como, por exemplo, a situação da comissão técnica. Hoje, o Cruz Maltino e o profissional debatem a formação da comissão técnica do Vasco da Gama. Essa é uma das indefinições, né, um dos pontos aí que existem entre as partes, que ainda não se chegou a um consenso. E o principal ponto é o caso de Diego Pereira. A gente vem falando muito sobre o Diego Pereira, é um profissional assim que eu, pelo menos, tenho uma admiração gigantesca por tudo que ele fez pelo Vasco, pelo amor que ele sempre mostrou ao nosso Cruz Maltino e principalmente pelo trabalho que ele fez nesse elenco do Vasco. O Vasco é um antes de Diego Pereira e outro pós Diego Pereira. Cravo aqui na mesa que o profissional foi um dos melhores, se não o melhor que passou no Vasco nestes últimos anos. Ele é um membro da comissão técnica de Ramon Dias, mas ele fez questão de deixar bem claro que sairá da comissão técnica de Ramon Dias caso o Vasco tenha desejo na sua permanência. Chegou ao clube no ano passado, mas já conhece São Januário há muito tempo, inclusive. Ele, para vocês terem noção, começou a carreira em 2006 no Vasco. Trabalhou durante 3 anos no Gigante da Colina e depois seguiu para outros clubes. Internamente, é um profissional muito valorizado pelo currículo, por conhecer a casa, pelo trabalho feito no Cruz Maltino na última temporada, por ter sido esse elo, né, entre o elenco e a comissão técnica de Ramon, e ele quer ficar. Mas ainda não se sabe se Álvaro Pereira quer contar com a permanência do preparador físico. Até porque, de acordo com informações dadas pelo GE, Álvaro Pereira vem com muito provavelmente 7 profissionais. Pelo menos são esses profissionais que estiveram com Álvaro lá no Vitória. No caso, Nuno Madeira e Douglas, que são os 2 preparadores de goleiros do Álvaro, os auxiliares Rui Cunha e Bruno Pinto. Além deles também, José Teixeira e Pedro Valdemar, e o preparador físico Rui Lemos. Então, Álvaro Pacheco já tem um preparador físico pessoal de sua comissão técnica, que é Rui Lemos. O Vasco já tem um preparador físico que contratou, sendo Daniel Félix. No caso, o preparador físico permanente. E, no caso, fica-se a dúvida. O que fará com o Diego Pereira? Será que Álvaro Pacheco vai bater na mesa e vai querer a permanência de Rui Lemos na sua comissão? Ou poderá abrir a mão de Rui Lemos para que Diego Pereira fique no Vasco? Certo é uma das situações que o Vasco da Gama precisa definir e está debatendo nesse momento com o técnico português. Assim que tudo for definido, o português assina esse contrato com o nosso Cruz Maltino. E é claro, para fechar aqui o vídeo, torcedor vascaíno, falar com vocês sobre Felipe Coutinho, o menino Couto, né? Porque pode ser loucura, pode ser maluquice, pode ser uma insanidade, mas é realidade. Felipe Coutinho hoje conversa com o Vasco da Gama. Felipe Coutinho hoje tem chances reais de vestir a camisa do nosso Cruz Maltino. Informação dada, né,
nestes últimos dias, aqui pelo nosso canal e por vários outros portais de imprensa do Vasco, que Felipe Coutinho deixou muito bem claro ao Cruzeiro que não tem desejo de vestir a camisa do Cruzeiro caso o Vasco se interesse por ele. Preferência de Coutinho no Brasil é o Vasco. É claro, se o Vasco não se interessar pela contratação do atleta, o Coutinho vai para o Cruzeiro. Mas a preferência do menino Couto é o Cruz Maltino. E o que é legal, que o Vasco quer Felipe Coutinho e já negocia com o jogador. Informação dada nesta tarde de hoje pelo Otaviano, que é um grande narrador, inclusive, né? Um jornalista aí do grupo TNT Sports, um narrador, perdão, do grupo TNT Sports, um vascaíno nato, é o Otávio aí, Neto, falei Otaviano, né? Perdão, Otávio Neto, um vascaíno assim que sempre se manifesta de uma forma muito legal nas suas redes sociais sobre o nosso Vasco da Gama, e ele bateu na mesa e confirmou que até mesmo além de um interesse do Coutinho e do Vasco em um ter o outro, o Vasco tem até uma proposta pronta para enviar ao Aston Villa por Felipe Coutinho. E aí você pode falar, Lucas, calma aí, Coutinho não é do Al Duhail, do Catar? Como o Vasco vai enviar uma proposta para o Aston Villa? Hoje o Coutinho está emprestado ao Al Duhail, mas ele pertence ao Aston Villa. O contrato dele com o clube do Catar vai até o meio do ano apenas. A partir do meio do ano ele volta ao Aston Villa, mas o Aston Villa não o quer. O Aston Villa pagou 20 milhões de libras pela compra do jogador lá no ano retrasado. Felipe Coutinho não desempenhou bem, o Aston Villa não quer a sua permanência e está disposto a vender o atleta, aceitando o valor de 5 a 7 milhões de euros, trazendo para a nossa moeda, fazendo uma conta rápida, entre 20 a 30 milhões de reais é o valor que o Aston Villa está disposto a liberar Felipe Coutinho. Eu falei 20, mas é mais do que 20, né? É em torno de 25 milhões a 40 milhões de reais, 25 a 35, perdão, milhões de reais, o valor que o Aston Villa está disposto a liberar Felipe Coutinho. Um valor alto? Sim. Porém, olhando para os atletas que o Vasco comprou por um valor semelhante, muito justo. O Vasco pagou 30 por Adson, o Vasco pagou 42 por João Vitor, o Vasco pagou 30 por Esforço. O que é pagar 30 por Coutinho? Nada, né? Então é um jogador que o Vasco hoje tem sim um interesse e está disposto a colocar na mesa do Aston Villa essa oferta. Um empréstimo com opção de compra no valor que o Aston Villa está pedindo. A proposta do Vasco ao Coutinho, de acordo com informações, já está assim praticamente tudo alinhado. O Vasco fez uma proposta englobando o Instituto Felipe Coutinho, que será aberto na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma marca de roupas próprias, inclusive, também foi colocado na proposta do Vasco da Gama. Uma marca de roupa própria, que vai estar atrelada à loja do Vasco da Gama, no meio digital, que é a Vasco Store, e também nas lojas Gigantes da Colina, tudo uma espécie de Air Jordan, né? Ou seja, uma marca pessoal de Felipe Coutinho, padronizada de Felipe Coutinho, vendendo nas lojas do Vasco para que esse valor seja destinado aos bolsos do craque, e também uma ajuda da Betfair, que é a nova patrocinadora master do Vasco da Gama, na contratação do jogador. A Betfair tem esse interesse, inclusive, de trazer uma grande estrela com identificação ao Vasco da Gama e estampar nessa chegada a marca da Betfair. Algo semelhante aconteceu no rival. O Dela Cruz, por exemplo, ele chegou ao Flamengo por um valor muito semelhante a que a Pixbet fechou com o Flamengo. A Pixbet, para você ter noção, paga ao Flamengo um valor altíssimo por ano. É um valor de 85 milhões de reais anuais. E no mesmo período que a Pixbet chegou ao Flamengo, o Flamengo comprou o Dela Cruz. O Flamengo recebe 85 milhões da Pixbet e a Pixbet ajudou o Flamengo a comprar o Dela Cruz pelo valor de 78 milhões. Não à toa, né? Assim que o Dela Cruz chegou ao Rio de Janeiro, ele chegou já com a roupa da Pixbet, dando essa imagem ao torcedor de que a chegada do Dela Cruz ao Flamengo estava completamente associada ao patrocinador master do clube. Então, foi uma ideia de marketing muito legal que o Vasco tem o desejo de também realizar aqui com o Felipe Coutinho. Chegar no aeroporto, vestido de Betfair, com a roupinha ali da Betfair, ser apresentado, né, claro, né, e trazendo essa associação à marca, ao Vasco, a Felipe Coutinho. Hoje ele recebe um salário altíssimo no Aston Villa, um salário de 3 milhões de reais, salário assim, outro nível em comparação até com o futebol brasileiro, mas está disposto a reduzir o seu salário. Só para trazer a uso de comparação, o maior salário hoje do elenco do Vasco é o de Payet, de 1,5 milhão de reais, mas Coutinho está disposto sim a reduzir esse salário para fechar com o nosso Cruz Maltino. O Vasco, é claro, busca aí o aval do grupo norte-americano, mas de acordo com informações, já realmente nesse momento as partes conversam e avançam e o cenário é muito positivo para que Coutinho retorne à nossa colina histórica. Tá empolgado, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários e, é claro, para você ter uma noção maior do assunto, dê uma olhada nas palavras de Otávio sobre a situação, né, envolvendo Coutinho e Vasco da Gama. Fala daí então, Otávio Neto. O que está acontecendo? Dá a sua notícia
que o vascaíno tá louco pra ouvir. Já teria avançado com o Vasco, e o Vasco aceitando todos os pedidos do Coutinho para ele voltar. O Coutinho hoje ele recebe um salário na casa dos 600 mil euros, o que daria cerca de 3 milhões de reais por mês. Tá barato. Né? Obviamente que ele reduziria isso, mas o interesse... Mas tá jogando no Catar. Tá jogando no Catar, então no Al Husail, é a realidade do Catar. Né? Exato. Até o time que o Veríssimo foi também. E aí, compilando todas essas informações, o Vasco tem muito interesse em repatriá-lo, o Coutinho tem muito interesse em voltar pro Vasco, e o Vasco já tem uma proposta, eu fui atrás um pouco de outras informações, o Vasco tem uma proposta pronta pro Felipe Coutinho para o Aston Villa, né? Porque ele pertence ao Aston Villa, ele tá emprestado a esse time do Catar. Esse time do Catar, o campeonato lá, que é o Superstars, né? A Liga Qatari, ela já terminou. Ele tem mais 2 compromissos, na verdade mais um compromisso pela Copa do Catar. Se o time for eliminado nas oitavas de final, ele já entra de férias. Esse contrato com o time do Catar vai até o dia 30 de junho, mas ele poderia antecipar e vir antes, né? Caso de qualquer forma só poderia vir na janela de transferência. Só poderia ser inscrito 10 do 7, né? Só pra passar aqui, ó, 23 jogos, 7 gols, 3 assistências, tá? Confesso que não vejo o campeonato. Você não tá assistindo o Catarão? Você tá de brincadeira. Tô de piada. E aí, essa proposta do Vasco envolve o Felipe Coutinho com a fundação dele, o Instituto Felipe Coutinho, que é na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que está prestes a ser inaugurado, né? Era para ter sido inaugurado já há alguns anos, mas por conta da pandemia adiou. Então ele quer promover uma grande inauguração desse Instituto Felipe Coutinho, uma marca de roupas próprias do Felipe Coutinho, algo parecido com o Air Jordan e tal, que ele quer fazer em parceria com o Vasco, e a nova patrocinadora do Vasco, que tem o interesse de trazer uma grande estrela com identificação, que é o caso do Coutinho. Coutinho tem 31 anos, e aí eu acho que viria num momento extraordinário, assim, pro Vasco. É um ídolo, né? Ele foi formado no Vasco, ele estudou no Colégio Vasco da Gama, ele tem toda uma identificação humana ali com o Vasco também, e acho que seria uma contratação gigantesca. O Aston Villa tem interesse em cedê-lo, e essa proposta do Vasco seria uma proposta de empréstimo com obrigação de compra. Tá? Hoje o Aston Villa estaria aceitando algo em torno de 5 milhões de euros e 7 milhões de euros pelo Felipe Coutinho, foi o que essa fonte me passou. Vale lembrar que o Vasco pagou exatamente algo parecido com isso no Adson, 5 milhões de euros e 6 milhões de euros no João Vitor, né? Nossa senhora. Dia 12 de junho, eu acho que eu tava olhando aqui, o Aston Villa vai até junho de 26, né? Então ele prestaria pro Vasco com obrigação de compra, porque pro Aston Villa, quando o Vasco devolvesse, teoricamente, ele entraria no último ano de contrato, já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube, né? Então o Aston Villa pagou 20 milhões de euros no Coutinho. Ele reaveria ali uma se chegar um cara com uma conversa boa, quanto que o Vasco queria pagar? 5? Não, então parece que o Aston Villa aceitaria algo em torno de 5 a 7 milhões de euros. Se chegar com uma conversa boa, o Aston Villa de uma dessa libera até de graça só pra não ter que pagar o salário. Até o final. Então aí ele emprestaria e de repente teria uma obrigação de compra pro Vasco já ficar com ele definitivo. Bota aquelas metas no contrato, sabe? Se o cara fizer 3 partidas, só pra negociação poder acontecer mais rápido. Então, né, torcedor vascaíno, como vocês ouviram aí diretamente da boca de Otávio Neto, que realmente as coisas hoje avançam de uma forma positiva para o retorno de Coutinho à nossa colina histórica. Ele quer o Vasco. O Vasco o quer. E num casamento onde 2 querem, ninguém briga. Bom retorno. Você é a favor de Felipe Coutinho na colina histórica? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo do dia para fechar com chave de ouro. E é claro, se inscreva no nosso canal, ajudem o nosso crescimento. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.